Um rei poderoso, Nabucodonosor, manda construir uma gigantesca estátua de ouro. Sua ordem: todos deviam se ajoelhar diante dela ou enfrentar as chamas ardentes de uma fornalha mortal. Mas em meio à multidão, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusam a dobrar os joelhos. O que poderia levá-los a desafiar o homem mais poderoso do mundo? Sadraque, Mesaque e Abednego viviam como servos no vasto império da Babilônia, levados para lá após a conquista de Jerusalém. Apesar de estarem em uma terra estrangeira, cercados por ídolos e costumes pagãos, eles se mantinham fiéis ao Deus de Israel. Sob a liderança do rei Nabucodonosor, a vida seguia em ordem, mas sempre com desafios para preservar sua fé em um ambiente hostil. Tudo parecia calmo até o dia em que o rei ordenou algo que abalaria todo o reino. O rei Nabucodonosor ordenou que uma imensa estátua de ouro fosse erguida em um campo aberto, visível a todos. Ele proclamou que, ao som de instrumentos musicais, todas as pessoas deveriam se ajoelhar e adorar o ídolo. Aqueles que desobedecessem enfrentariam a punição mais aterradora. Seriam lançados vivos em uma fornalha ardente. Quando o decreto chegou aos ouvidos de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se viram diante de um dilema: seguir a ordem do rei e trair sua fé, ou permanecer firmes e enfrentar as chamas. Era o início de uma jornada onde sua lealdade a Deus seria posta à prova. Diante da terrível ameaça, Sadraque, Mesaque e Abednego buscaram força em sua fé e em suas convicções. Eles se lembraram das promessas de Deus e da proteção divina relatada por seus antepassados. Não estavam sozinhos. Suas palavras de encorajamento um ao outro reforçavam sua união e confiança no Deus que serviam. Além disso, eles tinham o exemplo de seu amigo Daniel, que anteriormente havia sido fiel ao Deus de Israel, mesmo sob grande pressão na corte de Nabucodonosor. Esse apoio espiritual e a lembrança do poder de Deus os prepararam para enfrentar o desafio à frente. O dia da cerimônia chegou. Ao som dos instrumentos, a multidão inteira se prostrou diante da enorme estátua dourada, obedecendo à ordem do rei. No entanto, em meio à vasta multidão, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé, firmes em sua decisão de não adorar o ídolo. Guardas e oficiais rapidamente notaram sua atitude e, sem demora, os levaram até Nabucodonosor. O rei, furioso, deu-lhes uma última chance. Se não se ajoelharem quando ouvirem os instrumentos, serão lançados na fornalha. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Mas os 3 jovens, com coragem e convicção, responderam: não precisamos nos defender diante do rei. O Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas mesmo que não o faça, não serviremos ao seu Deus, nem adoraremos a estátua. Eles foram arrastados para o local da fornalha, prontos para enfrentar o que viesse. A tensão aumentava enquanto os guardas preparavam a fornalha, aquecendo-a 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que as chamas consumiram os próprios soldados encarregados de lançar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro dela. Amarrados e sem nenhuma chance de fuga, os 3 jovens foram jogados na fornalha ardente. A multidão observava com espanto, acreditando que aquele era o fim deles. Mas, em meio às chamas, algo extraordinário aconteceu. Dentro da fornalha, as cordas que os prendiam foram destruídas, mas eles não se queimaram. Ainda mais surpreendente, uma 4ª figura apareceu ao lado deles, brilhando como um ser celestial. Nabucodonosor, incrédulo, levantou-se e exclamou: não jogamos 3 homens no fogo, mas eu vejo 4, e o 4º é como um filho dos deuses. A prova da sua fé havia se transformado em um momento divino. O momento mais crítico havia chegado. Diante da fúria do rei e do intenso calor da fornalha, a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego parecia estar por um fio.
Toda a Babilônia aguardava para ver se o decreto de Nabucodonosor triunfaria ou se os jovens seriam consumidos pelas chamas. No entanto, o inesperado abalou a crença de todos. Os 3 jovens andavam no meio do fogo, ilesos, e a quarta figura parecia protegê-los. A crise não era mais deles, mas do próprio Nabucodonosor, que começou a questionar seu poder e a força do Deus que ele havia criado. A fornalha, que deveria ser o instrumento de sua destruição, tornou-se o cenário de sua maior vitória espiritual. O maior tesouro que Sadraque, Mesaque e Abednego receberam naquele momento não foi a sobrevivência física, mas a manifestação direta do poder de Deus. Ao protegê-los das chamas, Deus mostrou não apenas sua fidelidade, mas também que ele era soberano sobre qualquer rei ou ídolo na terra. A multidão assistia em reverente silêncio, enquanto Nabucodonosor, estupefato, ordenava que os jovens fossem retirados da fornalha. Quando saíram, algo incrível aconteceu. Suas roupas estavam intactas, seus cabelos não estavam chamuscados, e nem sequer o cheiro de fumaça havia ficado neles. Eles haviam provado que sua fé era mais valiosa do que qualquer ameaça ou imposição humana. O resultado dessa demonstração de fé e poder transformou o ambiente de hostilidade em admiração. Nabucodonosor, que antes havia desafiado qualquer deus a livrá-los, agora proclamava: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Nenhum outro Deus pode salvar dessa maneira. O rei emitiu um novo decreto, ordenando que ninguém em seu reino falasse contra o Deus de Israel, sob pena de severo castigo. Assim, o poder de Deus foi reconhecido não apenas pelos súditos da Babilônia, mas pelo próprio Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego não só saíram ilesos da fornalha, mas sua fé se tornou uma poderosa testemunha para todos. Após o episódio da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram honrados por Nabucodonosor. Eles retornaram às suas funções administrativas na Babilônia, mas agora com um novo status. Não eram mais apenas servos de um reino estrangeiro, mas homens reconhecidos por sua fidelidade e protegidos pelo Deus Altíssimo. O povo de Babilônia, que antes os via como exilados de uma terra conquistada, passou a respeitá-los como testemunhas vivas do poder de um Deus que desafiava até mesmo o rei mais poderoso da terra. Eles voltaram à sua rotina, mas com um impacto que ecoaria por gerações. A vida de Sadraque, Mesaque e Abednego nunca mais foi a mesma. Eles agora caminhavam com a certeza de que Deus estava com eles, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua fé inabalável tornou-se um exemplo para outros exilados em Babilônia, fortalecendo a esperança de que Deus não havia abandonado seu povo, mesmo em terras estrangeiras. Mais do que isso, sua experiência transformou sua visão de vida. Cada desafio enfrentado depois da fornalha era visto sob a perspectiva de quem já havia testemunhado o poder sobrenatural de Deus. Eles se tornaram líderes com uma convicção renovada, inspirando outros a permanecerem fiéis, independentemente das provações. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego encerra com uma poderosa mensagem. A fidelidade a Deus é recompensada de maneiras que vão além do imaginável. A coragem desses jovens não apenas salvou suas vidas, mas mudou um reino. Babilônia, antes dominada por idolatria, foi impactada pela revelação do verdadeiro Deus. O rei Nabucodonosor reconheceu a supremacia de Deus, e Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram a viver como exemplos vivos da proteção divina. A fornalha, que parecia o fim de sua jornada, tornou-se o símbolo de um novo começo, um testemunho que ecoaria por gerações. Deus é fiel e digno de confiança em qualquer situação. Quantas vezes você já enfrentou desafios que pareciam intransponíveis, como uma fornalha ardente na sua vida?
Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, confie no Deus que é capaz de te livrar de qualquer situação. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com mais pessoas para que elas também sejam inspiradas pela fidelidade e o poder de Deus. Deixe seu comentário com o que mais te impactou e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias de fé que fortalecem a nossa caminhada com Deus. Juntos, podemos espalhar a palavra e transformar vidas.